2 semanas depois, veio um telefonema, que era de uma emissora que queria fazer uma matéria com mágicos e queria saber se eu queria ser um desses mágicos. Né? E eu falei, legal, né? E eu fiquei animado. Eu falei, opa, né? Uma televisão? E que programa que é? Cara, era o Fantástico da Rede Globo, o programa de maior audiência, né? Nas noites de domingo. Eu falei, caramba, agora tinha o segundo ponto, checar se a matéria era legal, porque tem matéria que é negativa. Aí você vai lá, já ninguém te conhece. Quando te conhecem pelo lado ruim. Depreciado, exato. Aí eu falei, tá bom. E aí eu falei direto com a Glória Maria. Falei, Glória, né, que é, né, a saudosa Glória Maria, o que é essa matéria? Ela falou, a matéria é o seguinte, a gente vai fazer uma matéria meio, né, é uma gozação. Eu falei, como assim? O Brasil numa terrível crise econômica, a gente vai falar que para viver nesse país tem que ser mágico, né? Eu falei, caramba, não era uma matéria que eu imaginava, né, de se aquela exaltar matéria... o Issal, não. Exato. Aí eu pensei, mas espera aí, vamos pensar, estamos aqui com uma oportunidade grande. Aí eu falei, tive uma ideia na hora, eu falei, Glória, só tem um problema, eu não sou mágico, né? Porque eu queria me destacar dos outros. Ele falou, mas então o que você é? Eu falei, sou um ilusionista. Ela falou, qual a diferença? Eu falei, o mágico tira coelho da cartola, o ilusionista, ele levita pessoas, era o que eu tinha, né? A única coisa que eu tinha na manga, levita pessoas. Lutando com as armas que tem, né? Literalmente. E eu falei, eu vou fazer algo melhor, vou levitar você. Né? Você vai ser a primeira repórter do mundo a ser levitada numa matéria jornalística. O que você acha, né? Ela falou, mas eu não sei fazer nada, não se preocupa. Né? Eu cuido, meu time vai cuidar de toda a produção. Ela falou, maravilha, então, fechou. Né? Tá fechado, então, vamos gravar com você, vou mostrar os mágicos fazendo mágicas convencionais e você vai ser o destaque. Você me levita e você vai ser o primeiro ilusionista do Brasil. Eu falei, fechou. Aí eu desliguei o telefone. Aí caí na real, né? Cara, não tinha nada, não tinha caminhão, equipe, figurino. Cara, tem que ser um negócio que tinha que mostrar, aquilo que você falou, tem que mostrar. Né? Não adianta só na teoria. Sim. Aí eu lembrei, eu falei, caramba, não tem equipe. Aí tinha que correr atrás da equipe, precisava de 2 assistentes femininas, primeira coisa que eu precisava. Aí eu lembrei, né, não tem equipe, mas eu tenho uma vizinha que gosta de aparecer. E aí fui lá na vizinha, modelo, né? Falei, você quer ir pro Fantástico? Ela, uau, o que tem que fazer? Eu falei, não, tem que treinar comigo sem parar até quinta-feira, que é o dia da gravação, não receber cachê e tem que trazer o seu figurino próprio aí, porque, né, o assistente que se preze tem seu figurino próprio, um tubinho preto serve. Ela falou, maravilha. Ela topou e ela falou, eu vou ter uma amiga aqui também, ela topa essas mesmas condições, posso levar a amiga? Eu falei, traz a amiga também, já tinha 2 de assistentes. Resultado, a gente levitou a Glória, foi lá no terraço do edifício do Conjunto Nacional na Avenida Paulista, em São Paulo, e foi um sucesso a matéria. Foi um sucesso, né? A Glória, toda vez que ela fazia aniversário, né, fazia uma homenagem para ela na emissora, e aí ela mostrava essa cena que foi um dos momentos icônicos da vida dela. Né? E foi assim, eu comecei a acreditar numa coisa que não existia. E foi daí que veio muitas vezes, o meu primeiro cliente, que não era para fazer show de entretenimento. Aí que mudou minha cabeça também. Opa, aquilo que eu planejo para usar, quando eu coloco no mercado, pode ser que o mercado absorva de uma forma diferente. E foi o que aconteceu. O primeiro cliente meu não foi para fazer um espetáculo de entretenimento. Ele ia lançar um produto e ele queria saber se eu podia fazer um ilusionismo para esse produto ser lançado, né, de uma forma espetacular. Nunca feito antes. Segura esse aí, que essa parte é boa e eu já ouvi, é fantástico. Uma coisa que é muito importante que o Issal estava falando, porque mentalidade produtiva. A mentalidade produtiva, ela não se deixa vencer. Por mais que houveram obstáculos na vida do Issal, ele foi lá e arrumou uma forma de ultrapassar. E por isso que não existe obstáculos. Existem pessoas não determinadas, que é totalmente diferente. Quando ele decidiu, ele vendeu uma ideia, aquela ideia já estava na cabeça dele. Ele só materializou para o mundo físico. E ele dependia de pessoas. E aí ele conseguiu pessoas sem pagar R$1, porque ele tinha algo na mão que todo mundo gostaria até de pagar para estar lá. Então ele soube de uma forma, claro que isso daí não é qualquer pessoa, porque você tem que ter uma cabeça boa para você acreditar em você, para as pessoas acreditarem em você. Eu sempre digo isso, Issal. Quando você não acredita em você, a pessoa também não vai acreditar. Mas quando você acredita em você de verdade, você determinou isso para ela. Falei, eu vou vir aqui com a minha equipe e eu vou te levitar.
Cara, eu ia falar, pode vir. Pode vir. Eu nem sei o que você ia fazer, mas você falou de uma forma tão persuasiva que não tinha era muito grande, né, Lúcio? A convicção de levar a ideia dentro do Fantástico, assim, ele não é maluco de inventar uma história, exatamente, né, pra aparecer em rede nacional, ainda mais na época a gente tava falando que era o maior, né, assim, destaque, TV a cabo era quase uma utopia, mas você pegar, todo mundo assistia o Fantástico. Né? Todo mundo assistiu Fantástico. Então, você levar assim, com essa convicção, com essa confiança, eu vou fazer, é o que você disse. Tá, pode vir. Eu não queria dizer para não entregar minha idade, mas eu assisti esse Fantástico. Eu assisti esse Fantástico. E continuando nessa linha que você vai falar do que ele fez, que aí é a capacidade de uma pessoa. O Issao tem uma capacidade tão incrível, porque você imagina, ele é oriental, que sofreu bullying na escola, sim, foi para... Presta atenção, a maior faculdade de Direito do Brasil. Não foi qualquer faculdade. E ele falou assim, ó, estava na sala, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Ele poderia ser um ministro hoje. Já pensou, ministro? Verdade, total. Ele estava na sala junto com os caras. Depende do viés que você ia seguir, né, Issao? Eu gostei da ideia de um campo político. Você estava com duas figuras ali que iam junto, então o terceiro ministro ali, vamos chamar assim, e você falou, não é essa que eu quero. Porque ele acreditou tanto no sonho dele antes de qualquer outra pessoa. Isso é muito importante. E aí ele chegou nesse Finalmente, que foi esse espetáculo incrível. Conta pra nós dessa história, Issao. Esse aí foi um desafio gigante, porque aquilo que você fala, né, que às vezes a gente faz tem algo na cabeça, coloca, e aquela coisa, nesse caso, mesmo sendo num programa de grande visibilidade, era uma levitação de uma pessoa, uma coisa, né, era grande já, só que não tanto. Nesse caso, do cliente que apareceu, de uma corporação multinacional que pediu esse projeto para mim, já era algo diferente. Eu até perguntei, que produto que você vai lançar? Né? Que é um copo? É um cartão de crédito? Né? Que é? Né? Aí ele falou, é um caminhão de 7 toneladas e 4 metros de altura. Né? Aí eu falei... Uau, né? E fiquei pensando lá o que ia falar para o cliente naquela hora. E eu lembro que eu falei, o que você quer que eu faça com esse caminhão? Né? Ele falou, não, quero que você desapareça com ele na frente dos jornalistas, na frente do público que vai estar lá, os concessionários, e é isso que eu quero. Né? Eu quero que você faça um grande espetáculo. E eu não fazia ideia de como desaparecer com o caminhão, porque nunca tinha visto isso. Aí eu lembro que é um cara que pesquisava muito, não existia internet ainda, estamos falando de 93, não existia internet. E eu pesquisei muito, né, nos congressos mundiais que eu participava, e cara, não vi ninguém que tinha feito um caminhão desaparecer. Né? E aí eu lembrei, mas eu vi algo parecido. O elefante que apareceu lá em Las Vegas quando foi assistir o show do Siegfried. Isso agora. Né? Não é exatamente caminhão, mas é um tamanho mais ou menos. É bem grande. E nós fomos estudar lá os bastidores. Então isso eu tinha na cabeça, de aparecer alguma coisa grande. E aí eu falei, mas o cliente quer que eu desapareça, ele não quer que eu apareça, né? Aí eu falei, eu preciso trocar uma ideia com ele, né? Eu falei, vem cá, aí eu troquei uma ideia com ele, né? E eu não sou formado em marketing nem nada, mas eu falei para ele, cara, é lançamento do produto, não é? Ele falou, é. Eu falei, então por que você vai sumir com o produto, né? Por que você vai sumir com o caminhão? Eu acho que você tem que fazer aparecer, né? Não de sumir. Aí ele ficou um silêncio, ele, é mesmo? Isso faz sentido o que você está falando, né? Ele falou, é que eu pensei que o ilusionista só fazia sumir as coisas. Eu falei, não é só sumir. Pelo contrário, a aparição é uma especialidade minha, aliás, né? Aliás, eu posso fazer aparecer o teu caminhão. Que tal, né? Ele, tá bom, então faz um projeto para mim. E aí eu fiz o projeto lá. E esse foi o primeiro grande projeto da história do Brasil, onde, né, conseguimos fazer um projeto organizado mesmo de ilusionismo de verdade. Não era um efeito especial onde parecia que o caminhão, né, surgia no meio da fumaça. Não, o caminhão aparecia fisicamente do nada. Não tinha nada e ele se materializava. E não tinha holografia, não tinha nada na época. E aí eu fiz esse projeto e eu achei que não ia ser aprovado, né, porque o custo era muito alto. E o risco era muito alto também, né? Ninguém tinha feito isso no Brasil. Imagina, num lançamento, se acontece um erro, é um fiasco total. Aquele produto que era para ser lançado e ser memorável, fica memorável de uma forma negativa. Sim. E quando eu dei a proposta e recebi a resposta, né, eu não acreditei. Eles aprovaram a resposta, né, a proposta. Nós temos que assinar um contrato.
né? E vamos para frente, né? Daqui a 2 meses é o lançamento e se prepara. E aí eu lembro que quando fui assinar o contrato no almoço, trouxe o contrato para casa, morava com meus pais ainda, e deixei o contrato lá na mesa. Aí fui tomar banho. Quando voltei do banho, meu pai estava vendo o contrato, né? Eu falei, ô pai, né, nosso primeiro contrato aí, né, de ilusionismo aqui, ó, né, tá assinado aqui já, não tem mais volta esse aí, né? Aí meu pai não esboçou muita, né, uma expressão de alegria e já foi direto, ele, na última página, que era a página da multa contratual, né, ele falou, e Sal, você viu a, né, multa contratual se você não conseguir fazer esse ato, né? Eu falei, eu vi, pai, né, mas que tem, né? Ele falou, uma multa que se acontecer e eu posso vender a casa, a gente pode vender os carros, eu não vou conseguir pagar a multa. Uau. Você vai estar sozinho aí nesse processo, né? Você tem certeza do que você está fazendo? Né? Eu não tinha muita certeza do que estava fazendo, porque nunca ninguém tinha feito isso no mundo. A empolgação era maior do que o problema da multa. Exato. Né? A pior coisa é alguém perguntar, você tem certeza do que você está fazendo? Não, tenho certeza que eu quero fazer. Agora, o que vai acontecer? Ninguém tinha feito. Então, não tinha como, né, eu garantir um resultado. Mas eu sabia que eu ia fazer o máximo que estava no meu alcance para aquilo acontecer. Né? E eu falei, tá bom, pai, não se preocupa, pai, vai dar tudo certo. Né? E aí começamos o processo, então, de produção, que foi um desafio, porque o grande problema é o que depende de você está tudo bem, e o que depende do outro. Sim, naquela época não tinha fornecedores adequados para entregar. Tanto que a estrutura de alumínio que nós construímos para o caminhão estar dentro e aparecer lá dentro dessa estrutura de alumínio, como se fosse uma caixa gigante, foi feita por... Não tinha um especialista de alumínio que faz cenografia como tem hoje. Sim. Não tinha. Era o quê? Um cara que fazia boxe de banheiro. Sabe aquele cara, né? Box de banheiro, o cara construía aquilo. Eu falei, cara, imagina agora fazer um box de banheiro tamanho gigante, cara, com uma estrutura de alumínio gigante. Você faria, cara? E o cara topou também, o cara corajoso também, né? E o pior foi quando nós fomos fazer o teste, primeiro teste, que era, estávamos aí o quê? Na véspera do evento, que tinha que ser montado lá no local. Quando montamos a estrutura ficou maravilhosa, linda, né? Então, qual que é a ideia? Abre a estrutura, vazio, aquele espaço vazio, fecha, quando abre de novo, o caminhão. Perfeito. E quando fizemos pela primeira vez, já com tudo montado, trilha sonora, né? As bailarinas fazendo a coreografia, tudo, né? Efeitos especiais de fumaça, luzes. O que aconteceu? O caminhão não apareceu. Né? A gente abriu a porta, né? Mostrou vazia, fechou, e quando abriu de novo, não tinha caminhão nenhum lá. E aí, todo mundo parou, aquele silêncio, né? Tava o cliente assistindo. Nossa! Né? E a gente chegou e falou, o que aconteceu? Né? Aí o homem da estrutura falou, deu um problema. Qual que é o problema? Essa estrutura é muito grande, e eu falei para você, nunca ninguém construiu. E tá formando uma barriga. E essa barriga está impedindo da porta secreta, que por onde o caminhão passa, né, abrir, porque a barriga pesava no meio e não tinha, travava a porta. Né? E aí eu falei, cara, e agora, cara? Ele falou, precisamos pensar. Eu falei, caramba. Aí entrou o lado emocional fraco, né? Que ainda era um líder que estava aprendendo a ser líder. Eu falei, tá bom nada, você teve 2 meses para resolver isso, não resolveu, e agora? Né? Quer dizer, não ajuda nada essa fala, mas era uma coisa que estava desabafando com ele. E aí eu vi que ele viu que eu estava muito nervoso, e ele mesmo falou, Sal, não adianta fazer isso, eu vou achar uma solução. Aí ele que me colocou na linha. Legal. Eu falei, né, quantos caras desses a gente quer ter numa equipe, né? E ele falou, eu vou buscar uma solução, me dá 30 minutos. Eu falei, tá bom. E aí, em 30 minutos, ele chegou lá e falou, eu acho que achei a solução. Eu falei, cara, vamos fazer. E aí a gente fez de novo tudo. Abre a porta, vai estar vazia, fumaça, fecha de novo, música, bailarinas, efeitos especiais. E quando abre, tá lá o caminhão, cara. Nem eu acreditei, cara, quando o caminhão, coisa assim de segundos. Eu falei, que lindo, né? E todo mundo chorando, aplaudindo, né? E no ensaio, isso na véspera, ufa, deu certo, né? Só que aí bateu aqui, né, a responsabilidade do líder. Eu falei, cara, como é que você fez isso aí, né? Eu queria saber, porque vai ver que foi uma sorte de principiante, ele fez alguma alteração lá que deu certo naquela hora e não vai dar depois. E aí ele disse,
Não, mas não se preocupa, né? Não deu certo. Eu falei, não, mas eu quero saber o que você fez. Sim. Ele falou, quer saber mesmo? Ele falou, então você tem que assistir aqui por trás, para você ver como é que é os bastidores. Eu falei, tá bom. Né? E eu passei para a equipe toda a forma de apresentar e eu fiquei só de trás olhando. E aí eu vi que ele estava com um cabo de vassoura na mão. Eu falei, caraca, né? O que esse cara, né, vai fazer com cabo de vassoura? Eu pensei que era uma solução, né, com uma traquitana super elaborada. Eu imaginei isso, um cabo de aço. Eu apertei o botão com uma alavanca. Botou uma viga nova, sei lá. É isso, eu imaginei exatamente isso. E eu vi um cabo de vassoura na mão. O que o cara fez simplesmente? Como a altura era muito alta, então não alcançava uma pessoa, mas com o cabo de vassoura ajudava. O que ele fez? Simplesmente empurrava aquela barriga que estava feita com o cabo de vassoura, liberava a porta entrava, Sim. abria, aí o caminhão entrava e fechava de novo, né? E aí ele empurrava de novo para a porta fechar e soltava de novo. Simples assim, né? E aí ele falou, o que você achou? Todo animado, né? O que você achou? E eu, aquele líder ranzinza, falei, não achei nada, cara. Achei que com cabo de vassoura isso é uma solução que se dá. Vamos fazer assim. Aí ele falou, bom, você tem alguma outra? Eu não tinha. Né? Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer 10 vezes isso. 10 vezes seguidas. Se der certo as 10 vezes, eu aprovo essa técnica, né? E tá validado e vamos embora. Cara, e a gente fez 10 vezes seguida e as 10 vezes aconteceram, né? Do efeito do caminhão aparecer. Então aí eu até falo, né, que hoje tudo que eu faço na vida é 10 para 1, ou seja, para a primeira vez que aquilo vai acontecer, eu ensaio 10 vezes aquilo repetidamente para garantir que a primeira vez que eu vou estrear, aquilo vai acontecer. E foi um sucesso, né? A apresentação no final, quando nós fizemos, foi um sucesso, né? E foi isso que determinou a nossa existência no mercado, porque a partir daí outras empresas, né, tomaram conhecimento de que era possível lançar um produto através do ilusionismo e tudo que você imaginar, a empresa alimentícia, a empresa na instituição bancária, tudo que você imaginar de empresas, essas mais famosas, das marcas mais famosas. A Forbes inclusive falou que, né, algumas dos nossos clientes são empresas de marcas famosas, as mais valiosas marcas do mundo. Elas contrataram pelo menos um projeto nosso para fazer alguma coisa com ilusionismo. E olha que interessante você contando essa história. Quando a pessoa tem uma mentalidade de solução, ela vai usar as armas que tem. Isso é muito interessante. E você falou assim, cara, eu achei um cara que do início acreditou no algo que era impossível até, porque não existia antes. Isso. Então a gente fala do impossível porque não existiu. A hora que ele se torna, né, existente, ele passa a ser possível. É isso mesmo. E aí o cara, ele falou, eu vou fazer. Então ele também foi, assim, a gente usa maluco porque o cara ele foi audacioso. Sim. E aí ele fez, gerou o problema e ele pensou muito rápido. Porque assim, imagina, realmente mexer na estrutura, se você imaginar a estrutura metálica, é algo que ele levou, acredito, meses para fazer isso aí. Você falou que teve 2 meses, ele levou 1 mês e pouquinho ali. Sim. E o cara, ele conseguiu solucionar com uma coisa simples. Então, às vezes, as pessoas têm dificuldade de lidar com as coisas porque elas querem inventar demais. É isso que eu tava pensando agora. Não precisa inventar demais. Acho que a sacada é essa, a simplicidade. E o que você falou, né? O Issal também tava comentando. Assim como o Issal sabia muito do que tava fazendo, o cara que montou a estrutura também. Porque o cara falou assim, eu sou bom o suficiente para montar esse negócio. E ao mesmo tempo ele falou, eu sou bom o suficiente para entender o problema e eu sei que meia hora, eu fiquei imaginando, mas como é que ele vai resolver um problema de embarrigar uma estrutura em meia hora? Não dá. Aí o cara resolveu de uma forma simples. Ele falou, você não quer resolver o problema? Você quer brigar ou você quer resolver? Exatamente. Aí o Issal, depois que você falou, eu entendi. Eu não vou mais brigar. Testei 10 vezes. A forma mais rudimentar de consertar o problema funcionou. É isso mesmo. E o mais engraçado, né? Se fosse nas épocas de hoje, imagina a empresa da vassoura, hein? Esse cabo aí ia ser um comercial. Tem as melhores vassouras. A vassoura usada no evento do Issal. Né? Ia ganhar muita grana.